Ô Flávio, deixa eu só fazer um complemento sobre isso que o Zé falou, que o Mauro disse. É que, às vezes, por exemplo, o Flamengo paga o pato injustamente. Porque tem muito jogador velho e tal. E não é nada disso, tem, enfim, a cota normal. O Fluminense começou o jogo hoje com 6 de 30 para cima. O goleiro, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Cano. Chegou a ter 88% de posse de bola no segundo tempo e o time mais novo chegou a ter 12%. Então... 31 anos a média do Fluminense, 25,5 a média do Vasco. É muita coisa, né? Um jogo de 6 anos de média. Tem uma coisa que não tem jeito, né? Que é o calendário é pesado. O Fluminense tem 3 competições. O Samuel Xavier saiu machucado, né, no primeiro tempo, pelo jeito lesão muscular. O Keno já não jogou por lesão muscular. O Diniz, ele não gosta muito de rodar o elenco, mas ele vai ter que fazer em algum momento. E quando até fez contra o Fortaleza, o time foi mal, né? O time perdeu de 4-2. E claro, o Fortaleza é um time muito bom. Mas essa é uma questão, assim, pensando no ano, né? O Fluminense, pelo futebol que está apresentando, ele é colocado como candidato a tentar algum título esse ano. Acho que até o mais provável seria nas Copas. No Campeonato Brasileiro, pontos corridos, exatamente por isso é mais difícil sonhar com o título, porque ele tem esses jogadores mais velhos, né? Hoje provavelmente perdeu o outro titular por uma lesão muscular por algum tempo, né? O Keno e agora o Samuel Xavier. E quando precisou descansar alguns, perdeu lá em Fortaleza. Mas é uma questão que o Diniz vai ter que administrar, né? De Copa do Brasil. Deve perder no meio do ano, né? Sim. Pode alguém sair no meio do ano. E Copa do Brasil, por exemplo, é uma situação difícil. É a terceira competição, eu concordo, é a terceira competição. Mas o adversário nas oitavas é o Flamengo. E não vai tirar o pé, né? Tudo, não vai com tudo contra o Flamengo. Então, é uma questão que ele vai ter que administrar. Mauro, a gente tem discutido muito o Fernando Diniz, agora há pouco acabamos de falar dessa saída de jogo que ele adota faz tempo. Aqui tem uma estatística desde 2018, os 23 primeiros jogos do Fluminense. Em 2019, com o Fernando Diniz, era o recorde, 40 gols em 23 jogos. Hoje, 23º jogo em 2023, o time já marcou 49 gols. Antes, o maior número era 40, já 49 em 23 jogos. O Diniz hoje não oferece o mesmo espaço que ofereceu um tempo atrás. O que aconteceu, no seu modo de entender, que hoje esse time faz mais gols do que fazia e oferece menos espaço para o adversário? Eu acho que, assim, por exemplo, a passagem anterior do Diniz do Fluminense, o time criava muito, desperdiçava muitas chances, mas em nenhum momento conseguiu alcançar um certo equilíbrio nas competições. Estava brigando para não cair, mal colocado, jogava bem e perdia. Então era natural, né? Eu acho que também o elenco agora é mais qualificado, né? O elenco agora é melhor, os jogadores são melhores. E eu acho que o próprio técnico vai se aprimorando, vai encontrando maneiras de equilibrar um pouco o time. Era muito desequilíbrio. Criava muitas situações, mas era um time muito exposto. Teve derrotas, assim, CSA, Avaí, Maracanã, que o Fluminense martelava, finalizava 40 vezes quase, 30 e tantas vezes, e perdia um chute lá, um contra-ataque, tomava o gol e perdia. É um roteiro que se repetia. No Atlético Paranaense também não foi muito diferente. Eu acho que aos poucos o técnico vai encontrando certo equilíbrio, vai encontrando aí uma maneira de fazer com que o seu time continue trabalhando mais com a posse de bola, pressione o adversário, como costuma fazer, e não fique tão exposto assim, né? Eu acho que é uma questão de evolução natural e o trabalho dele tem mais de um ano, né? Ele agora está mais de um ano. Completou um ano agora. Completou um ano. Dia 30 de abril. Exato. Isso, evidentemente, tem peso também. Conhece bem os jogadores, sabe muito bem com quem ele pode contar em cada situação. Essa mudança que ele faz quase sempre quando precisa buscar um resultado, de colocar o André como zagueiro e colocar alguém de meio campo de ataque. Hoje entrou o John Kennedy, que é atacante, e o André foi para a zaga com a saída do Felipe Melo. Isso já é uma rotina, ele já faz isso com frequência. O André já sabe como se comportar, o time já sabe como que a coisa funciona quando essa mudança acontece. Em alguns momentos, ele está com um zagueiro só, porque o André, ele sendo um volante que vai para a zaga, em determinados momentos ele se posiciona como volante, fica um homem só na zaga, fica só o Nino. Hoje até o Nino estava no ataque, chutou aquela bola que a gente viu agora no travessão, no final do jogo. Então, isso tudo acho que é trabalho, é tempo, que é uma coisa que no Brasil se valoriza muito pouco. Eu entendo que quando você percebe no começo de um trabalho que tudo está dando errado, que o time e o técnico não combinam, que o elenco não combina com aquele perfil de treinador, de repente você precisa até mudar mesmo. O dirigente tem que assumir que errou. Isso acontece às vezes, tem um elenco com perfil específico, né, e você contrata de repente um técnico que tem uma maneira de trabalhar que não tem nada a ver com aquele perfil de elenco, aquelas características daqueles atletas. Mas quando você tem uma perspectiva boa, você tem que insistir. O ano passado houve momentos no Campeonato Brasileiro que o Fluminense perdeu um jogo ou outro, deu uma queda, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, jogando melhor que o Corinthians, tanto no Rio, que foi um placar super assim, injusto por causa de erros individuais que foram cometidos,
E aqui em São Paulo também, estava jogando bem, de repente, tomou 3-0, né? Tomou 2 gols depois dos 44. Foi um placar muito mentiroso, o jogo não foi para isso, mas aconteceu. E o Fluminense, em momento algum, se falou, não, o Diniz não serve, na hora final ele entrega, vai perder, manda embora. Não, pode ter tido uma reclamação de um corneteiro ou outro, mas o clube manteve o técnico, acreditou que... Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? A gente precisa realmente valorizar um pouco mais o tempo de trabalho, porque eu sempre digo, você conhecer o jogador, de ouvir falar, enfrentar, observar, é uma coisa. Trabalhar é totalmente diferente. Né? Então, quando o Diniz, para ficar no mesmo exemplo, ele pega, André, vou te colocar na zaga, houve um momento, um dia que ele fez isso. E o André entendeu e funcionou. Então ele treina, conversa, orienta e o jogador vai lá e faz o papel. Talvez ele não se adaptasse, fosse um desastre jogando de zagueiro ali. E um detalhe que eu acho que é importante, assim, uma coisa é você pegar um jogador grande, como é o caso do Felipe Melo, que é bom na bola aérea, e adaptar na zaga, como aconteceu com o Luxemburgo em 2020, a outra é você, durante o jogo, pegar um volante jovem, que é um dos melhores do Brasil, talvez o melhor até da posição dele, que é o André, e colocar como zagueiro, não para ser mais um zagueiro, mas para ser um jogador com saída de bola, para melhorar a qualidade do passe a partir do campo de defesa, que é a saidinha que tanto reclamam, né? E não perder, e não desequilibrar o time, conseguir fazer com que ele seja até um híbrido em alguns momentos. Eu acho que essa é uma parte muito legal do trabalho dele, embora seja algo que se repita, poucos técnicos são capazes de fazer isso. E houve um jogo na outra passagem dele pelo Fluminense contra o Cruzeiro, Copa do Brasil em Minas, que ele tinha que buscar o resultado, até o Miguel, que fez até a jogada, foi um gol de bicicleta do João Pedro. Do João Pedro, que foi pro Oxford. A jogada do Miguel, o menino tinha 16 anos, ele botou esse moleque em campo, o João Pedro fez o gol de bicicleta, e ele jogou sem zagueiros no final do jogo. Ele tirou todos os zagueiros, foi para dentro do time do Cruzeiro e buscou o empate. Aí nos pênaltis acabou que o Fluminense foi eliminado. Se não me engano, foi na campanha de 2018 ou 2019. Não me lembro agora qual dos 2 anos. Mas, enfim, o Cruzeiro avançou, ele era o campeão, o Cruzeiro na época, né, da Copa do Brasil, e o Fluminense saiu. Mas chamou muita atenção, porque isso é coisa que você vê, assim, quem faz isso aqui na América do Sul, lá, o São Paulo talvez faça isso num momento de loucura, o BKSS faz isso, o BKSS faz isso até com uma certa frequência. Fez várias vezes nos tempos lá de Defesa e Justiça, tirar zagueiro, botar o time todo no ataque, meio kamikaze. Quisemos levantar mais ainda o Guardiola, né? Exato. O Guardiola faz coisas que agora ele enche de zagueiros e ainda assim os caras jogam pra caramba, domina, martela os adversários, massacra e vence. É uma coisa absurda, né, o que esse cara faz. Aí estamos falando, sei lá, para mim o maior técnico da história do futebol. Sim. João Pedro está sendo vendido, aliás, né? Já que ele foi citado, né? Do Watford para o Brighton. Já fechou, foi a maior negociação da história do Brighton. Rodrigo Viga está com a gente lá no Rio de Janeiro para participar desse debate sobre Vasco e Fluminense. Boa noite, Viga, bom tê-lo aqui conosco. O que falar desse empate no Clássico Carioca? Tudo bem, Flávio? Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu, sinceramente, estava acompanhando atentamente o que vocês estavam dizendo, estavam analisando. Eu acho, particularmente, que o Vasco fez o que dava para fazer. Qualquer time hoje do Brasil, pode botar Flamengo, pode botar Palmeiras, pode botar Atlético Mineiro, que jogar de peito aberto com o Fluminense vai apanhar e vai apanhar feio. O Flamengo teve essa experiência no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, tomou de 4. E depois de ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Então, diante das limitações técnicas de elenco que tem o Vasco da Gama, não dá para fazer nada diferente. Quem é que é o articulador? Quem é que é o meio armador do Vasco hoje em dia? Não existe. Então era um time blocado, com um excelente goleiro, diga-se de passagem, né? Como pega esse Jardim, você tinha uma linha de 4, tinha 3 jogadores de marcação, e acho que foi o grande mérito, na minha avaliação, do técnico Barbieri, e 3 lá no ataque. O problema é que esses 3 eram somente de marcação. Jair, o Andrei, que às vezes até chega um pouco mais à frente, e o Rodrigo, que foi um verdadeiro pitbull, um verdadeiro cão de guarda. E a bola ficava só na ligação direta. Estava aqui com o scout que eu recebi agora há pouco, 23 finalizações para o Fluminense e 8 apenas para o Vasco da Gama. Posse de bola, 20 para o Vasco, 80 para o Fluminense. Acho que o Vasco tem que comemorar muito esse um pontinho diante de um adversário infinitamente melhor, mais forte, mais organizado, potencial candidato ao que disputar nessa temporada de 2023, enquanto que o Fluminense tem a lamentar esse ponto, entre aspas, perdido para o Vasco da Gama, embora algum momento do jogo ali ele sentisse que o Fluminense estava pagando o preço daquela vitória histórica massacrante diante do River Plate pela Libertadores da América. Foi um clássico super agradável. Normalmente quando o Fluminense está jogando é gostoso, é prazeroso, é aprazível ver o jogo, porque é um futebol diferente, é um futebol dinâmico e há uma catarse, uma conexão também com a torcida, que mesmo em momento de dificuldade, no momento do revés, essa torcida está sempre acreditando que o Fluminense vai chegar, e eu também acho, viu, Flávio, que esse Fluminense vai chegar. Acho que dos 3 títulos que disputam, o mais difícil para o Fluminense
é o Campeonato Brasileiro, porque é precisar de usar o elenco. E aí, quando saem os medalhões, quando sai a cavalaria, entra o banco de reservas, tem um downgrade, tem uma redução na qualidade do time. Agora, para competição de mata-mata, Libertadores da América, Copa do Brasil, acho que esse Fluminense está prontinho para ganhar um título e para o Fernando Diniz ser coroado e não ficar apenas com esse título estadual do Rio de Janeiro, que já foi muito importante para a carreira dele, mas acho que ele precisa de mais e merece muito mais, viu, Flávio? Ô, Viga, toda vez que o Fluminense faz uma grande atuação, como foi esse jogo contra o River Plate, volta aquela história de o Diniz é o eventual segundo nome se o Ancelotti não acertar com a seleção brasileira e tal. Isso é conversa fiada, você sente isso no Rio de Janeiro como uma tendência? O que você pode falar pra gente sobre esse tema, eventualmente, de Diniz na seleção? Plano A, Carlo. Plano B, Ancelotti. Plano C, Carlo Ancelotti. CBF nunca foi tão Manchester City, né, na história, para que se viabilize essa vinda do Carlo Ancelotti. É o plano A, B, C, D, E, F, é claro que a CBF tem que contar com o plano B, com uma alternativa, mas diante dessa espera, eu acho que já tudo engatado, já está tudo enganchado. Talvez não seja o momento do Fernando Diniz. Falte a ele também esse grande título, essa grande conquista. Agora, em termos de futebol, né, de montagem, de engrenagem de time, ele já mostrou o que pode, o que é capaz de fazer. Agora, plano A, como eu disse, é o Carlos, segundo é o Ancelotti, e o plano C é Carlo Ancelotti. A CBF está aguardando ansiosamente aí a semi da Liga dos Campeões. É claro, ninguém fala isso abertamente, mas o que eu pude apurar, torcendo, né, para o fracasso do Real Madrid, para que o Real Madrid não seja campeão, para que esse match, que está muito próximo, ele seja viabilizado, seja facilitado nas próximas semanas ou dias, viu, Flávio? Legal, legal. Vamos para o intervalo no rádio e a gente segue com esse tema. Se depender de mim, não pela seleção brasileira, mas pelo Manchester City, vai ser rápido essa eliminação da Champions League. Fala, Bruno. Hoje o Real Madrid ganhou a Copa do Rei, né? Contra o Osasuna, 2 gols do Rodrigo, né? Foi 2-1, 2 jogadas do Vinícius, 2 gols do Rodrigo. E o Florentino Pérez falou, né, sobre o Carlo Ancelotti, até vou ler aqui o que ele falou. Não quero mais falar sobre isso. Ele, Ancelotti, tem contrato e estamos felizes. Foi o que falou o presidente do Real Madrid. Ele tem contrato de mais um ano, né, até o meio de 2024, né, o final da próxima temporada, e hoje o Florentino falou. Ele tem contrato e estamos felizes. E o Ancelotti, normalmente não, sempre, né, ele fala, eu tenho contrato aqui. Eu acho uma bizarrice essa história de Ancelotti. Bizarrice não no sentido da seleção. Eu não consigo ver essa coisa rolando. Me parece uma coisa muito estranha, muito... Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho muito esquisito. O Florentino Pérez é um cara que pode amanhã mudar de ideia, né? Mas hoje ele falou que está contente com o treinador dele, que o treinador dele tem contrato. Não, e para mim é esquisito mesmo, né? De repente aparece um Ancelotti, um italiano que trabalha na Espanha. Só um grande fracasso do Ancelotti levaria a uma possível demissão dele lá. Conhece bem o Brasil. Só uma... Não sei, se for humilhado pelo City. Perdeu os 2 jogos por goleada, por exemplo. Aí a coisa se agita lá, uma questão... Aí pode haver, mas, assim, passa pela demissão dele no Real Madrid. Eu acho que ele tomar iniciativa, ele não vai, o Real Madrid, se não houver nada de muito de diferente, também não vai demitir, eu acho. Fala, Viga. Mas tem a vaidade do cara, né? Afinal de contas, a seleção brasileira não é... Como diria o outro, Bambala Arimateia, né? Sim, sério, honestamente, acho que isso pesa na decisão, ainda mais na carreira do Ancelotti, já ganhou tudo e mais um pouco, já trabalhou com quem queria e com quem não queria. Conhece muito bem o futebol brasileiro. E eu adoro o Fernando Diniz como pessoa e como profissional. Mas ser técnico de seleção brasileira significa dizer você equilibrar pratos. Não ter, ótimo, para todas as nossas plataformas, para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Agora, comandar uma seleção brasileira nos moldes à la Fluminense precisa de tempo. E o que menos tem um técnico de seleção brasileira é tempo. Então,
eu fico aqui me perguntando, será que o Diniz, por exemplo, conseguiria replicar, reproduzir esse modelo de jogo na seleção brasileira? Eu particularmente acho que não, porque ele não ia ter tempo, não porque não tem a competência. Então, eu acho que essa solução internacional, já vi muita gente falando o seguinte, que ainda não enxergam aqui no futebol nacional, isso de dentro da CBF, um treinador talhado, pronto para ser o futuro técnico da seleção brasileira. Seria uma entre-safra, e alguns técnicos estão emergindo, estão brotando ou amadurecendo, é o caso do próprio Fernando Diniz, mas a decisão por um Grêmio, por internacional, isso acho que é líquido e certo, viu, Flávio? Eu gosto muito do Fernando Diniz, não gostaria que ele fosse para a seleção nesse momento, e acho assim, pode até vir um técnico estrangeiro, mas alguém mais vinculado ao futebol brasileiro, tipo Jorge Jesus, tipo Abel Ferreira. Agora o Ancelotti acho que é meio, não sei, muito fora de tudo. Mauro César, você acharia que seria bom para o Diniz nesse momento encarar uma seleção brasileira? Não, eu acho que é muito precoce, acho que seria uma precipitação bem diferente, né? O trabalho num clube, seleção, perfil de jogador, eu acho que sinceramente seria muito precipitado. Agora, pensar no Ancelotti, eu acho que assim, a CBF está pensando grande, né? Quer dizer, está pensando no técnico primeira linha. Eu não questiono isso, não. Acho que eu tenho o direito de pensar num técnico do primeiro escalão. Tá certo, é isso que tem que fazer. Só acho difícil porque é o teto do Real Madrid, eu estou com zero. Assim, se o Guardiola pode colocar o Ancelotti no caminho da CBF, se ele der 2 surras no Real Madrid, porque a gente sabe, no Real Madrid, eles primam muito por uma certa altivez. Não vão aceitar perder uma semifinal sendo humilhado. Se acontecer 2 pancadas daquelas assim que nem vê a bola. Mais ou menos como o Arsenal perdeu para o City na semana passada. Não viu a bola, não jogou. Parecia sub-17 com um time profissional. Então, se por acaso... Eu acho difícil também acontecer isso. Acho que o City vai dominar o jogo, vai atacar mais, vai criar mais situação, mas pode perder. Como aconteceu no ano passado, né? O Real Madrid, que ganhou hoje a Copa do Rei, inclusive, né? Mas se por acaso acontecer uma coisa dessa, pode ser que mude o curso da história. Mas normal ele continuar lá, eu não acho que ele vá sair do Real Madrid para treinar a seleção brasileira, a não ser que ele tivesse assim, não estou fazendo nada mesmo, de repente, vamos ver como é que vai ser isso, pode ser uma aventura interessante. Agora, abrir mão, romper o contrato, quer dizer, ele teria que romper o contrato 1 ano antes, porque vai até o meio do ano que vem. Ele teria que chegar ao Real Madrid, eu vou embora. É complicado você falar para o Real Madrid, eu vou embora também, né? Para qualquer um, acho que é complicado. É o maior clube do mundo, o maior campeão da Europa, disparado, é um negócio... Ainda mais no momento que o Barcelona vai ganhar o Campeonato Espanhol, mas em termos internacionais e também econômicos, de gestão, está bem baixa. Acho que isso torna o Real Madrid ainda mais senhor de si, né? Porque seu grande rival não vive, embora vá ganhar um campeonato, não vive o melhor momento da história, né? Investe sem dinheiro, é mais ou menos estilo Corinthians, assim, o Barcelona, né? Um Corinthians da Espanha, né? Em termos de gestão, né? É mais ou menos isso, né? Compra, você tem dinheiro, vai se endividando. Quer ser Real Madrid e Barcelona, né? Parecido. A gestão tá parecida. Bem parecido. Você pega lá para ver as times do Barcelona, parece o Corinthians. É bem parecido, né? Só que o Corinthians não ganha nada, o Barcelona vai ser campeão espanhol. Ô, Flávio, tem um detalhe bem rapidinho. Uma outra coisa, se me perguntarem assim, você gostaria de ver o Fernando Diniz, que está colocando o Fluminense para jogar e disputar título do jeito que está. O Palmeiras, que o Abel Ferreira disputa títulos e está num trabalho espetacular. Você gostaria de ver Fluminense e Palmeiras perdendo seus treinadores para a seleção brasileira? De jeito nenhum. Eu prefiro que eles continuem nos clubes. E se o Jorge Jesus tivesse vindo para o Flamengo, eu preferiria que ele ficasse no Flamengo, por exemplo. É que ele não veio, né? Tem um treinador que é o Sampaoli, então eu acho que ele é uma opção sim para a seleção brasileira. Mas eu não gostaria de ver o Fluminense perder o seu treinador para a seleção. E não gostaria de ver o Palmeiras perder o treinador dele também para a seleção brasileira. Se fosse ano de Copa, eu poderia pensar diferente. Mas há 3 anos e meio para a Copa do Mundo, eu não gostaria. É um grande momento para o técnico entrar e ser queimado, né? Sim. Muito difícil o técnico entrar agora na seleção e chegar na Copa do Mundo. Aliás, teu palpite é Jorge Jesus faz tempo, né, Bruno? Sim, e aí não é nem informação, né? Desde quando a Copa ainda estava rolando, né? Já todo mundo sabia que o Tite sairia mesmo se fosse campeão. Ele, pelo menos, sempre falou isso. E sempre o meu palpite foi Jorge Jesus, não por informação, é mais por uma dedução do mercado, assim, uma coisa meio lógica, que eu sempre pensei, eles podem ir num nome grande. Guardiola, Ancelotti, Klopp. Eu sempre achei muito difícil que um desses topasse. Se o Ancelotti topar, ok, também acho que é legal pensar grande, pensar num nome grande. Se o Guardiola eventualmente tivesse topado um convite, fantástico. Se eu sou presidente de alguma coisa ligada ao futebol, eu vou tentar trazer o melhor possível para o meu time ou para a minha seleção. Mas eu sempre achei muito difícil.
né? Até por uma lógica do mercado desses técnicos. O Ancelotti já é um técnico que caminha para a parte final da carreira e nunca dirigiu a seleção nem do país dele, porque ele tem mercado em clubes como o Real Madrid, o Guardiola também, o Klopp, enfim. Então, eu sempre achei difícil que um técnico desse nível viesse. E aí, Brasil perdendo a Copa, acho que aumentaria a fala por estrangeiros. E no mercado brasileiro, o Diniz é falado agora porque ele está bem. Que a gente acabou de ver uma situação no Corinthians, né? O Corinthians trouxe o Cuca e o Cuca saiu. E o Corinthians ficou meio assim sem opção. O Corinthians ficou um tempo assim que, e aí, vai fazer o quê? Não tem. E aí a gente pode até discutir os motivos, o porquê que tem pouca opção. Mas o Diniz é falado agora porque o time dele está bem. Se fosse há 6 meses, o Dorival seria o mais falado porque venceu a Libertadores. Se fosse há alguns anos, o Renato estava sendo falado. O próprio Cuca, quando foi campeão com o Atlético. Então é muito do momento. E aí eu pensei, pode ser um estrangeiro e o Jorge Jesus vai ficar livre agora. E é um cara que tem moral aqui no Brasil, fez um grande trabalho no Flamengo. Seria indiscutível se chegasse, E seria mais fácil do que tirar o Abel do Palmeiras, por exemplo. Porque o Abel tem contrato. Ou o Ancelotti do Real Madrid. Então, eu sempre pensei que seria um brasileiro, um estrangeiro que fez sucesso aqui. E ele é o que vai ficar livre. E o Ancelotti tem 63 anos, gente. O Jesus tem 68, ele é 5 anos mais velho. O Luxemburgo tem 70, ele é 7 anos mais velho que o Ancelotti. O Roy Hodgson está no Crystal Palace na Premier League, tem 75. Então, se o Ancelotti ele ainda tem lenha para queimar. Se ele quiser trabalhar, ele trabalha há muito tempo. Tem um técnico 12 anos mais velho que ele, treinando um time da primeira divisão da Inglaterra. Um time da Premier League, no caso, voltou recentemente, que é o Roy Hodgson. Então, se ele quiser continuar, ele continua há muito tempo. No Real Madrid, sei lá mais aonde. Sair do Real vai ter mercado lá na Europa. Sempre vai ter. Quero voltar para a Itália. Vai ter gente sempre querendo ele. Uma Juventus, um Milan, alguém vai querer contratar. Então, assim, o cara tem mercado demais, né? E, assim, uma realidade no futebol internacional é que as seleções, elas não têm um apelo dos grandes clubes. Fato. Nenhum técnico de primeira linha treina a seleção nenhuma. Né? E tem o caso do técnico campeão do mundo em 2014, que até hoje não está empregado. Sim, Joaquim Low até hoje não arrumou emprego. Incrível, não está em lugar nenhum. O cara ganhou a Copa do Mundo. Ele praticamente começou na seleção e ali morreu, né? Ali morreu. Então, você pega caras como Roberto Martínez, né? Trabalhou na Inglaterra, treinou Everton e tal. Ele agora virou um técnico de seleção. Ele fica ali nesse... Porque talvez ele tenha percebido... É o Bora da nova geração. Exato. Ele não é tão competitivo para pegar um grande time, de repente, no futebol europeu, numa liga importante, mas ele se encaixa com seleções que são competitivas, são interessantes, o tudo pode fazer bons trabalhos, enfim.